Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Que rodada essa que passou, hein? Fluminense e São Paulo perdem fora de casa. Corinthians e Grêmio não vencem em casa. E aí que entra aquela história de ter cautela com muitos jogadores atuando fora. Muitos jogadores de um mesmo time em um mesmo setor. Mas o vídeo de análises sai depois. Hoje é o vídeo de dicas da 23ª rodada, com participação especial que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Olha, depois de muito insistir, ela topou, eu disse, ela é mulher. E olha, antes de começar o vídeo já pode até dar joinha. Não é por mim não, mas é por ela mesma. Já já eu falo quem é, mas antes um recado importante. Esse vídeo está sendo gravado logo depois que o mercado abriu, o Cartola ainda não atualizou quase nada, então eu peço desculpas antecipadamente caso a gente cite algum jogador que agora está marcado como provável e que depois pode ser desmarcado, ou vice-versa. Então, entrem no Cartola antes do mercado fechar e vejam se todos os seus jogadores estão marcados como prováveis. Bom, eu apresento a Amanda, cartoleira do time Dama Futebol Clube. Quem já conhece ela lá do mural, do chat, já tá falando, uau, a Amanda topou. Pra quem não conhece, eu vou apresentar agora. É mito no Cartola, vira e mexe faz pontuações altíssimas e a gente vai aprender muito com ela. Eu também. Amanda, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite e me diga, aonde você mora, qual a sua idade, que time que você torce e quanto tempo faz que você joga Cartola? Olá, Michel. Olá, cartoleiros e cartoleiras. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Tenho 19 anos, moro em João Pessoa, estou há 2 anos no Cartola e sou torcedora do Fluminense Futebol Clube. E por que o nome do seu time é Dama Futebol Clube? Bom, o nome Dama é uma homenagem que eu fiz a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, de quem eu sou muito fã. Bom, e nós vamos ter uma missão difícil hoje, que é ajudar esses cartoleiros e essas cartoleiras. Muitos deles não foram bem na rodada passada. E essa rodada, muitos clássicos. Topa comigo fazer o vídeo de dicas da 23ª rodada para ajudar essa turma? Eu topo, vamos lá. Você também costuma analisar primeiro os confrontos e depois os jogadores? Você tem alguma preferência por onde começar a escolha do seu time? Sim, geralmente antes da rodada terminar, eu já analiso todos os confrontos para ter uma ideia base dos jogadores que vão estar no meu time nessa rodada. Então já estou aqui com a página inicial do Cartola aberta, onde nós teremos alguns confrontos bem interessantes, clássicos, Corinthians e São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Vitória e Bahia e também Flamengo e Fluminense. Você, como torcedora do Fluminense, vai ser a primeira opinião que eu vou perguntar. Tem favorito nesse jogo, Amanda, Flamengo e Fluminense? Para quem não é torcedor nem do Flamengo, nem do Fluminense, eu acho que não tem favorito. Mas, como torcedora do Fluminense, eu acredito que o Fluminense vai ganhar o jogo sim. Então daqui a pouco eu vou abrir na página dos jogadores do Fluminense e você vai me indicar alguns jogadores deste jogo aqui. Líder Cruzeiro jogando contra o embalado Atlético Mineiro. Tem preferência para esse jogo aqui? Bom, apesar de ser um clássico, o Cruzeiro tem sim um favoritismo. Bom, tirando esses clássicos aqui, quais os times que você considera favoritos para esta rodada? O Grêmio, acredito que tem um favoritismo por jogar em casa. O Goiás também. O Palmeiras vem um pouquinho mal das pernas. Eu acredito que o Goiás possa levar esse jogo até empatar. Outro jogo que eu acredito que tem um grande favoritismo é o Santos e o Figueirense. Apesar de que o Figueirense vem detonando alguns times aí. Eu concordo com a Amanda com relação a Santos, Grêmio e Goiás e destaco também um favoritismo para o Criciúma contra o Botafogo e para o Sport contra o Coritiba. Como ela torce para o Fluminense, a gente vai abrir aqui uma ligeira exceção e vai ser o primeiro time que a gente vai analisar. Bom, como a Amanda disse, quem não torce para Fluminense e Flamengo é melhor fugir desse jogo. Porém, quem gosta de fortes emoções, temos bons jogadores aqui para serem indicados. Vamos começar então com o Fluminense e eu deixo a palavra com a Amanda. Esses jogadores que você diz, seriam aí Fred, Conca ou alguma outra surpresa? Bom, do Fluminense eu indico os jogadores do ataque. O Fred é uma boa opção. Eu particularmente vou com ele no meu time. No
no jogo do primeiro turno, ele deixou dele, eu acredito que ele deva deixar pelo menos um golzinho nesse jogo. Indico também o Conca, o Cícero, que são excelentes opções. Talvez o Sobis, para quem não gosta do Fred. De resto, eu não indico mais nenhum. Na defesa do Fluminense, zagueiros, laterais ou até mesmo os volantes, é melhor estar evitando para esse jogo? Eu acredito que sim. As melhores apostas do Fluminense é o Fred, o Conca e o Cícero. Né? Na parte defensiva, eu não indico ninguém. Nem mesmo o goleiro, Diego Barbieri. Bom, vou puxar agora então o time do Flamengo. A gente observa que muitos cartoleiros gostam do Paulo Vitor no gol, gostam também do Wallace, do Marcelo. E aí a gente tem também os atacantes, o Alexandro, o Eduardo Silva. Você, como torcedora do Fluminense, tem receio de que alguns desses jogadores aqui do Flamengo possam aprontar para cima do Fluminense e aí então seria uma boa aposta para os torcedores do Flamengo? É um clássico, tudo pode acontecer, principalmente já que do Fluminense tem o Fred, do lado do Flamengo tem o Alexandre, tem o Eduardo Silva, não é? Eu não indico colocar jogadores da zaga, eu acredito que possa acontecer gols tanto pelo lado do Flamengo, pelo lado do Fluminense também. Até o Paulo Vitor, sabe que eu até acho o Paulo Vitor uma boa? Né? O Fluminense pode chutar muito ao gol e o Paulo Vitor pode fazer várias defesas difíceis. Lembrando que o Paulo Vitor vem de menos 4,6, então os cartoleiros que querem ir com o Paulo Vitor, além de tentar alguns pontos por conta de defesas difíceis, com certeza pode valorizar e muito. Bom, já que a Amanda analisou o clássico entre Flamengo e Fluminense, eu vou analisar aqui o clássico entre Corinthians e São Paulo. Na minha opinião, também é um jogo extremamente equilibrado. Apesar do São Paulo ter um ligeiro favoritismo por conta dos últimos jogos, o Corinthians joga em casa e tem o apoio da torcida. Porém, o Corinthians tem jogadores que não pontuam muito bem no Cartola. A defesa que a gente poderia ter aqui, o Gil, ou até mesmo o lateral Fábio Santos, eles acabam tomando gol em vários jogos. Fica uma esperança no meio-campo, através do Elias, também na zaga pelo Anderson Martins está voltando, e o Guerreiro, que é um atacante que faz gols, porém também comete muitas faltas, muitos cartões, muitos impedimentos e acaba negativando quando não faz gol ou quando não dá assistência. Já pelo lado do São Paulo, fica aquela dúvida: qual o time que vai jogar? O time que vinha embalado ganhando ou o time que perdeu de 3-1 para o Coritiba? Em todo caso, eu não aconselho os jogadores de defesa do São Paulo. E, mais uma vez, teríamos aí no Paulo Henrique Ganso uma aposta de assistência. Quem sabe ele chama o jogo para ele. No ataque, Allan Kardec, já que o Alexandre Pato não pode jogar por questões contratuais. Lembrando que se o Luiz Fabiano voltar, também pode ser uma boa aposta. Dizem os são paulinos que o Luiz Fabiano adora fazer gol no Corinthians, assim como os corintianos dizem que o Elias sempre faz gol no São Paulo. Não quer pegar nenhum desses? Uma garantia de roubada de bola talvez possa ser o Denilson. Ele pontuou muito bem em várias dessas últimas rodadas aqui. Bom, a Amanda já falou sobre Flamengo e Fluminense, eu já falei sobre São Paulo e Corinthians e tem mais clássicos por aí, só que agora a gente vai começar do zero. Vamos começar então pelos goleiros. Antes de indicar os goleiros, eu tenho uma pergunta para fazer para Amanda. Amanda, na hora que você vai escalar um goleiro para o teu time, você prefere pegar um goleiro que joga fora de casa pensando em defesa difícil ou um goleiro de um time forte que joga em casa pensando em saldo de gols? Às vezes eu gosto de pegar um goleiro que mesmo que jogue fora de casa ou jogue em casa tenha mais chance de fazer defesa difícil. Eu prefiro um goleiro que faça várias defesas difíceis do que um goleiro que vai jogar apenas pelo SG. Né? Levou um gol, foi, negativa. E nesta rodada aqui, são muitas as opções que a gente vai ter para indicar para os cartoleiros ou é uma rodada difícil para goleiro? Olha, Michel, eu tenho uma preferência por 2 goleiros nessa rodada. Um deles vai estar no meu time. Um deles é o Renan. Eu acredito que possa sair com várias defesas difíceis e ainda um possível SG nesse jogo aí. O outro é o Groi. Eu acredito que pelos mesmos motivos do Renan, pode sair com SG e quem sabe uma defesa difícil.
aí já garante pelo menos uns 8 pontos, né? O que seria muito bom. Galera, uma coisa interessante no gol, muitos goleiros negativados. Então nós temos aqui, ó, o Everton do Atlético Paranaense. Pra galera que tá com medo e acha que o Inter pode fazer um gol, o Inter não tem jogado muito bem fora de casa não, e o Everton vem de menos 4,90. O Paulo Vitor a gente já comentou. O Deola é outro goleiro que poderia valorizar, porém o time não ajuda, eu não indicaria o Deola. O Vitor, eu também acho melhor não arriscar muito, afinal de contas o Cruzeiro tem os artilheiros do campeonato. E aí entra também o Diego Cavalieri. Eu acredito que por ser um clássico não tome muitos gols, e aí ele vem de menos 3,30. Quem quer valorizar, obrigatoriamente vai ter que escolher entre um desses goleiros aqui, ó. Renan, Diego Cavalieri, Paulo Vitor ou Everton. Concorda comigo, Amanda? Concordo. Essas são as melhores opções para quem quer valorizar. Amanda, chegamos nas laterais, mas antes da gente ver se tem boas opções, eu queria saber se você tem uma preferência de tática. Seria sempre teu time 4-3-3, sempre 3-4-3 ou varia de acordo com a rodada? Bom, Michel, varia de acordo com a rodada. Primeiramente, olho se tem boas opções nas laterais. Se tiver, eu já abandono qualquer esquema tático que não tenha dos laterais, né? Aí eu passo para outra etapa, para ver se tem atacantes e meio campo suficiente. Dependendo disso, aí eu vou de um 4-4-2 em 4-3-3. E nesta rodada aqui, são poucas ou são muitas as opções de laterais na sua opinião? Olha, Michel, eu achei poucas opções para essa rodada. Eu acredito que vai ter mais zagueiro do que laterais para essa rodada. Mas nada que impeça de um 4-3-3 ou 4-4-2. Por enquanto, eu estou indo de 4-3-3. E aí, quais seriam os laterais? No meu ponto de vista, as melhores opções são o Cicinho do Santos, que costuma pontuar muito bem em casa e nessa última rodada pontuou bem até fora de casa, e também o Mike do Cruzeiro, que tem as mesmas características do Cicinho, ele imita muitas vezes. Para você, fica só nesses dois? Tem alguma outra opção que você gostaria de destacar? Bom, Michel, além desses dois, tem outras boas opções, na minha opinião. Uma delas é o Esquerdinha, eu acredito que possa ser um dos mais escalados da rodada. O Patrick também, né? Além desses, algum lateral do Criciúma, eu acredito que possa ser uma boa aposta. Eu acho que o Eduardo começou melhor, porém agora, ó, o desconhecido Giovani é quem tá fazendo pontuações mais regulares. Amanda, chegamos nos zagueiros. Normalmente, mas nem sempre, a gente tinha no Corinthians uma zaga confiável, já deixou de ser, no Cruzeiro e também no Grêmio. Cruzeiro joga clássico, Corinthians joga clássico. Na tua opinião, sobra o Grêmio como uma boa opção para estar colocando um dos zagueiros? Sim, pelo menos um, eu acredito que tem que estar no time, já que os melhores zagueiros do campeonato, né, jogam clássicos e eu, particularmente, eu prefiro não apostar. Então, ou Rodolfo ou Jeromel, ambos são boas apostas. Né, fora isso, eu acredito que os zagueiros do Criciúma possam ser uma boa, o Fábio Ferreira, eu achei ele uma ótima para a rodada. O Edu Draceno, eu acredito também que seja uma boa. Certo. Galera, também queria dar um recado aqui, ó. A defesa do Goiás tem o Jackson, ele já marcou 3 gols no campeonato. Olha os scouts dele, sobe e desce, sobe e desce. Ele está extremamente valorizado, vai jogar contra o Palmeiras. Acredito num ligeiro favoritismo do Goiás, mas não é garantia de SG não, tá ok? Agora, para a galera que busca valorização ou que não quer gastar muito dinheiro na zaga para poder comprar os jogadores de meio campo e de ataque, apenas 2 jogadores destes daqui que eu indicaria. São fortes emoções, não são garantias de ponto, mas tem o Kleberson do Atlético Paranaense, já marcou também 3 gols no campeonato. O Inter costuma não jogar muito bem fora de casa não. E o outro seria uma opção para quem não quer ir de Jackson porque não tem dinheiro e não quer desvalorizar, seria o Valmir Lucas do Goiás. Vem de menos 0,10 e se acredita nesse ligeiro favoritismo do Goiás contra o Palmeiras, não tem dinheiro para comprar o Jackson, Valmir Lucas é a opção.
Bom, Amanda, agora a gente chegou aqui no meio-campo. Antes da gente analisar os jogadores do meio-campo, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando você monta o meio-campo do seu time, você tem preferência por roubadores de bola, por jogadores que dão assistência, que chegam mais à frente para marcar gol? Vai de acordo com a rodada ou você dá uma equilibrada? Bom, Michel, geralmente eu coloco jogadores que fazem gol ou dão assistência. Uma vez ou outra eu acabo colocando um roubador de bola, mas eu acabo preferindo pelos de assistência e os que fazem gol. Galera, mais uma vez quero lembrar vocês que este vídeo está sendo gravado com bastante antecedência, então por favor não deixem de entrar no Cartola pouco antes do mercado fechar e ver se todos os seus jogadores estão marcados como prováveis. Aqui mesmo, por enquanto, não está aparecendo o Ricardo Goulart, mas vamos colocar no meio-campo do Cruzeiro para a gente fazer uma pequena análise, imaginando que aqui estaria Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, aí provavelmente não joga o Júlio Batista, o Alisson também deve sair para entrar um outro atacante, e aí é aquela pergunta clássica, né? Dá para deixar de fora um desses jogadores, pelo Everton Ribeiro ou Ricardo Espetacularte, mesmo sendo um clássico, Amanda? Eu acredito que não, Michel. Pelo menos um tem que ter no time. Os dois eu não indico. E você tem preferência, Everton Ribeiro ou Ricardo Goulart? Olha, Michel, ano passado, como eu tinha poucas cartoletas, eu sempre ia de Goulart. Então, entre os dois, eu prefiro o Goulart. Só que, pelo momento, eu acho que o Everton Ribeiro está jogando mais. E eu acabo preferindo ele, nesse exato momento. Pelo lado do Atlético Mineiro, tem torcedor que acredita no Galo. Aliás, acho que tá todo mundo torcendo contra o Cruzeiro para dar uma equilibrada no campeonato, né? E independente aqui de quem jogar, o único que a gente poderia indicar seria o Dátulo. Ele é o jogador que melhor vem representando o Galo no meio-campo, tá bom? Bom, no meio-campo nós já citamos os jogadores de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Corinthians. O Alex não joga, aqui tomou o terceiro cartão amarelo. O Botafogo tem jogador expulso. Enfim, Amanda, acho que é uma rodada com poucas opções no meio-campo. Quais os jogadores que você indica? Tem poucas opções, eu acredito que um do Cruzeiro tem que estar no time. Disso, talvez o Felipe Bastos pode ser uma boa, o Arouca, o Lucas Lima, do Santos, até o Williams, do Inter. Eu tô com um pressentimento com esse jogador, não sei porquê. O Richelli talvez seja uma boa. E para quem quiser, pode até colocar o Ganso, viu? O Ganso, o Conca, para quem é clubista também, pode acabar colocando. Poxa, então até que você abriu bem o leque, porque você deixou opção para o meu campo tanto para os jogadores que vão atuar em clássico, como para roubadores de bola e meio-campistas de times que são favoritos. Aqui no caso, mesmo o Inter jogando fora de casa, o Williams é sim um grande roubador. Eu concordo com a Amanda, é um dos jogos que ele pode surpreender. Agora, tem aqui também o Mito Arangues, que já ficou a desejar depois que voltou da Copa, mas sempre é uma opção válida. A Amanda não sabe, mas tem muitos cartoleiros torcedores do esporte que fazem parte da Liga Gazeta do Cartola. Toda rodada eles perguntam: Michel, vou de Diego Souza e Ibson, vou de Diego Souza e Richelli? Coloca um deles. E até agora eu nunca tinha indicado nem o Ibson, nem o Diego Souza. Para essa galera que ficou esperando o momento certo para colocar um dos dois, eu acho uma aposta, porém eu acredito num ligeiro favoritismo do esporte contra o Coritiba. Então, tá na hora de um desses dois aqui representar. Já cansou de Richelli? Quer tentar dar uma aposta ou no Diego Souza ou no Ibson? Esta é uma oportunidade, porque temos poucas opções no meio-campo. Então, para você arriscar entre um jogador de meio-campo que não é do seu time, que vai jogar um clássico, ou colocar Diego Souza ou Ibson e não os dois juntos, vale a torcida, vale assistir o jogo na frente da TV fazendo sua resinha. É uma rodada onde você pode sim fazer uma aposta se você já não tiver com muitas apostas no seu time, tá bom? Isso mesmo, Michel. Se a gente pegar pela última rodada, jogadores que a gente nem esperava acabaram imitando. É o caso do Luiz Cáceres, do Helder, do Bruno Silva.
Amanda, chegamos no ataque. Você já tinha dito no começo da conversa que um dos jogadores que você indicaria com certeza seria o Fred do Fluminense. Às vezes não é clubismo não, ele realmente tem grandes chances de fazer um gol no clássico entre o Fla-Flu. Um jogador que eu acho que também pode ser uma ótima opção é o Marcelo Moreno. Afinal de contas, ele é artilheiro do campeonato. Se você já não estiver indo com muitos jogadores do Cruzeiro, eu sou a favor de colocar o Marcelo Moreno. Alexandre Pato não joga, a gente está gravando o vídeo com antecedência. Barcos, ele estava como provável no jogo do Grêmio contra o Santos, não jogou, vamos deixar em aberto. Eu acredito que seja uma ótima opção caso ele venha atuar contra a Chapecoense, mas vamos ficar atento às próximas horas. Mas a Amanda separou alguns outros ótimos atacantes para essa rodada. Quais são eles, Amanda? Além desses que você falou, eu acredito que o Gabriel ou o Robinho possam ser excelentes opções, né? Até o Alexandre do Flamengo, acredito que possa ser uma opção para quem é flamenguista, quem acredita que o Flamengo vai ganhar. O Alexandre pode ser uma boa, eu não vou colocá-lo no meu time, mas fica a critério de cada um. Bom, Michel, para quem não apostou no clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro ou no Flamengo e Fluminense, pode estar colocando o atacante do clássico São Paulo e Corinthians, ou o Kardec, ou o Luiz Fabiano, ou até quem sabe o Paulo Guerreiro aí. E saindo dos clássicos, eu acho que a gente tem algumas outras alternativas válidas também. Por exemplo, no caso do Atlético Paranaense, a gente tem atacantes que podem fazer gol, Marcelo ou Douglas Coutinho. Pessoal que gosta de apostar muito, tem o Eric do Goiás ou também o Samuel. Sabe que às vezes dá vontade de colocar esses atacantes alternativos. Por exemplo, a gente ainda não falou do jogo entre Vitória e Bahia. Até agora os jogadores de defesa, de meio campo, os laterais não foram indicados, mas olha só, às vezes o Chiesa surpreende. Pelo lado do Vitória tem o Diney, fez 12,30 na última rodada. O Botafogo, que vem tomando muito gol, vai jogar contra o Criciúma. Olha o Silvinho aqui como uma opção alternativa. E para finalizar a parte dos atacantes, tem o Diego Tardelli pelo lado do Atlético Mineiro. Alguma outra opção para o ataque, Amanda? Olha, Michel, eu acredito que essas são as principais opções, viu? O resto aí fica a critério de cada um fazer a sua aposta para a rodada. Certo, então vamos finalizar com os técnicos e eu sempre sou a favor de colocar o técnico do time que é o maior favorito da rodada. Nesse caso aqui, Amanda, você já tinha dado suas opiniões nos confrontos, então para você, técnico que tem que estar presente no time, qual que é? Bom, Michel, o Filipão, eu acho que é uma excelente opção para a rodada. O Anderson Moreira também, já que são dois técnicos dos times mais favoritos da rodada, na minha opinião. Alguma alternativa para quem tem pouca cartoleta? Olha, eu acredito que o Eduardo Batista ou o Gilmar Dalpozo possam ser excelentes opções para quem não tem cartoletas. Cartoleiros e cartoleiras, depois que vocês montaram o time, coloque ele na tela, dá uma olhada. Se você precisa de cartoletas, você vai ter que vender alguns jogadores que estão mais valorizados. Se sobrou muitas cartoletas, você pode estar vendendo um mais baratinho e estar pegando um outro que você não queria pegar antes. Por exemplo, Amanda, você, depois que coloca o seu time na tela, o que faz você mudar de um jogador para o outro, fazer aquelas mudanças de última hora que a gente chama? Olha, Michel, eu gosto de ver se não tem muitos jogadores de um único time numa mesma posição. Se tiver, eu acabo trocando por outro. Gosto de ver se os jogadores jogam em casa ou fora. Eu dou a última analisada no confronto, ver se vale mesmo a pena colocar esse jogador que joga fora, né? E um pouquinho antes do mercado fechar, eu sempre dou a entradinha para ver se está todo mundo confirmado para o jogo. Se não tiver, eu acabo fazendo a última troca no meu time. Certo, e com relação às apostas? Quantas vagas no teu time são para jogadores de aposta mesmo, de intuição? Olha, Michel, geralmente eu vou nos certos. Eu sempre gosto de ir naqueles jogadores que têm mais chance de pontuar, né? Os que têm as melhores médias. Fora isso, eu acabo deixando 2 vagas, 3 no máximo, para uma aposta e outra. E como eu sou clubista demais, eu sempre acabo colocando um do Fluminense, ou no meio campo, ou no ataque, né? Por puro clubismo mesmo.
certo? Agora vale lembrar que o Fluminense é um dos líderes do campeonato, né? Não adianta a pessoa torcer para um time da zona de rebaixamento e querer aplicar o clubismo no Cartola, que aí não se encaixa. Antes de finalizar o vídeo com a Amanda, eu quero registrar alguns abraços, e como são muitos, alguns vão hoje, outros no vídeo de sábado, mas eu não esqueço não, viu? Eu e o meu amigo cartoleiro do time Saizik United estamos mandando um beijo para a Jéssica, cartoleira do Gé Salles FC. Ela é colunista do site Cartola Mix, mas conhece a Gazeta também e é nossa amiga. Um abraço para o Guilherme Silveira, cartoleiro do FC Unidos do Brasil. Agradeço as palavras do Emerson Soares Gomes e mando um abraço para ele. O Douglas, que não chegava nem a 50 pontos, agora está fazendo mais de 60 sempre. Parabéns pela melhora e um forte abraço para você, meu amigo, e para a sua família. Neiviton Dias, fã antigo da Gazeta, eu mando um abraço especial também com muito carinho. Enivaldo Passos está fazendo aniversário no sábado. Parabéns, muitas felicidades, saúde, paz, alegria e muitos pontos no Cartola. Rodrigo Soares está dizendo, ó, valeu pelas dicas, manda um abraço para mim. Abração, Rodrigo, cartoleiro do Atlético Caiçara SC. Um alô pro Wagner, cartoleiro do Ortination FC, que melhorou bastante também no Cartola. Saudações cartoleiras pro Fernando José dos Santos, que conheceu a Gazeta depois de ver o programa do Cartola. Seja bem-vindo. E olha aqui também, ó, César Rogério, vê os vídeos da Gazeta, hashtag Monique Musa, faz parte da Liga Confronto 2014. Um abraço pra você e pra todos os times da Liga Confronto 2014, hein? Para finalizar os abraços de hoje, Thalisson Rafael, mais conhecido como Brocador Valente FC. Michel, quero homenagear minha namorada, a Maiara Pereira, de Maceió, Alagoas. Diga que eu a amo muito. Show de bola este casal apaixonado. Sábado tem mais abraços, porém, ó, cadê a Amanda? Deixa eu achar ela aqui pra gente finalizar o vídeo. Achei! Amanda, finalizando esse vídeo, agradeço muito sua participação, acho que o pessoal está muito feliz de você ter participado com a gente, então queria que você deixasse uma mensagem para os cartoleiros que estão nos assistindo. Bom, gente, como o vídeo foi gravado com antecedência, deem uma olhada no time, veja se o jogador vai jogar, entre pelo menos 10, 15 minutinhos, analise o time novamente para ver se os jogadores vão estar em campo ou não, né, e boa sorte a todo mundo, que essa rodada seja uma boa rodada, não repita o desastre dessa última, e agradecer, né, a você mais uma vez pelo convite e deixar uma boa sorte para o pessoal que está acompanhando o vídeo e deixar um beijo, um abraço especial para o pessoal da Liga do Skype e para você também que participa do campeonato do Gazeta do Cartola. Beleza, agradeço mais uma vez, muito obrigado e vamos mitar!